Olá, vamos falar um pouco hoje sobre disbiose com prevalência fúngica. Lembrando que tudo que eu passo aqui para vocês não substitui uma consulta individualizada com um profissional especializado, tá? Então, para a gente começar, muita gente pergunta, né? Como que eu vou detectar isso em exames? Gente, ainda é muito difícil a gente detectar através de exames, ok? Ou tanto o médico, como o nutricionista, vai levar em consideração a parte clínica também. Tem coisas que são mais óbvias, né? Como uma candidíase vaginal, a presença de fungo em unhas, né? Na pele, mas através do exame de metabolômica, nós temos alguns marcadores bem interessantes para isso. Então, exames de metabolômica, a gente consegue avaliar mais a fundo ali o que está acontecendo a nível celular, é o que a gente imaginava que, no futuro nós teremos testes desse tipo. Já não é mais o futuro, isso já é presente e já é uma realidade também a nível nacional. Nós temos empresas representantes de empresas americanas que conseguem coletar aqui o material, seja o plasma fecal, seja um exame urinário, mandar para fora do Brasil, esse resultado volta ao prescritor depois de entre um mês e meio para nós. Um dos marcadores analisados chama-se arabinitol. Tá? E só para vocês entenderem um pouco, a arabinose, ela é um açúcar, tá? Com 5 átomos de carbono, por isso que ela chama pentose, porque ela tem 5 átomos de carbono. É formado a partir do arabinitol, tá? Que é um carboidrato produzido pela cândida, né? E aí pode se converter em arabinose. Então, se está presente ali, naquele fluido analisado, provavelmente a gente tem cândida ali trabalhando e produzindo, tá? Então, todo teste, né, a gente precisa avaliar todos os marcadores apresentados, mas fica aí um ponto para ser analisado, tá? Inclusive, eu comentei isso no meu Instagram, eu faço meu teste metabolômico uma vez ao ano, eu fiz o meu ano passado, e a minha, a, o meu arabinitol, né, no caso, ele estava já entrando no limítrofe superior, então estava dentro do valor de referência, mas entrando no nível superior. E aí, dentro de outros marcadores, a gente pôde detectar que a minha prevalência ali, né, a desbiose que eu estava com uma prevalência fúngica, ela já estava acontecendo. Então, eu já fiz todo o trabalho para poder reverter isso, não precisei tomar medicação, fiz toda a parte que vocês vão ver aqui de tratamento, né? Não todo o tratamento, mas fiz bastante coisa, e vocês vão entender até o final da aula o que a gente pode fazer em termos naturais. Não necessariamente não precisa usar a medicação muitas vezes ela é necessária, sempre com orientação médica, porque antifúngicos têm muitos efeitos adversos, efeitos colaterais, então tem que saber muito bem para quem a gente está aplicando. Mas nós temos também o tratamento natural, digamos assim, né, à base de plantas principalmente. Então, quais são os fatores que predispõem o desenvolvimento do que a gente chama síndrome fúngica? É uma disbiose com uma prevalência maior de fungos ali. Fungos, gente, todo mundo tem, tá? Só que ele fica em simbiose. Quando eles começam a crescer muito além do que é esperado, a gente começa a ter uma predominância fúngica, e aí alguns autores chamam isso de síndrome fúngica, uma prevalência maior de fungos ali, tá? Então, como eu falei para vocês, eles convivem ali no nossa microbiota intestinal, mas é uma convivência natural, né? Então, uma convivência pacífica, não vai causar danos, mas se desequilibrar, ela é muito ruim, tá? Então, com o desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, ocorre uma alteração da nossa capacidade imunológica e um desequilíbrio nutricional também. E aí vai, gente, prejudicar absolutamente tudo. Inclusive, dificulta a nosso processo de destoxificação, de mandar embora toxinas. E essas toxinas, elas ficam presas dentro da gente. Isso é péssimo, tá? Alguns fatores ambientais que predispõem ao desenvolvimento da síndrome fúngica. Antibiótico-terapia, uso prolongado de inibidores de bombas de próton, como o pantoprazol, omeprazol, os famosos prazóis, corticoide, antiácido, anticoncepcional oral também, laxantes e por aí vai, tá? Higiene íntima inadequada, roupas apertadas que não arejam, exposição a produtos químicos, ambiente hospitalar também em tempo de internação, já temos trabalhos aí com pacientes internados por Covid, é, aumentando aí a predisposição a infecções fúngicas, tá? Estresse físico, mental e emocional.
vejam bem, como fatores predisponentes aí ao desenvolvimento da síndrome fúngica. Diabéticas também, por todas a questão própria do diabetes em si, né, uma glicemia um pouquinho mais alterada, tudo que fica também para alimento fúngico, e outras alterações do sistema imunológico também, tá? Consumo regular de açúcar refinado, lactose, carboidratos de alto índice glicêmico, como doces, refrigerantes, álcool, tá? Muita gente tem problema com cândida que não vai embora, porque toma bebida alcoólica de vez em sempre, tá? Não vai embora, vai ser muito difícil. Embutidos, produtos industrializados em geral, a própria cafeína também, pela presença de micotoxinas, né? Que infelizmente a gente sabe que boa parte da nossa produção aí de café tem micotoxinas, que afetam diretamente ali a síndrome fúngica, e tudo isso vai levar ao crescimento fúngico, tá? O consumo de bolor, mofo, levedura, contida até em alimentos saudáveis, mas que pode estar contaminados ali, muito comum em oleaginosas, castanhas, frutas secas, tem que ficar de olho, inclusive kombucha, por exemplo, né? O chá de fermentado, aquilo ali também pode ser um meio de cultura complicado para quem já está com a síndrome fúngica, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nas minhas prescrições, geralmente eu retiro por um tempo o kombucha, ou kombucha, como algumas pessoas falam, tá? Consumo regular de alimentos com alto potencial alergênico, isso todo mundo já sabe. Gente, soja, milho, clara de ovo, leite e derivados são alimentos, amendoim também, alimentos com alto potencial alergênico. Isso é para todo mundo, tá? Então, dependendo de como o seu corpo tá, você consumir esses alimentos com frequência, você pode ter uma desbiose, sim. E vai sobrar matéria-prima para essa fermentação desses fungos que estão ali. Então, você está dando alimento para eles. E aí eles vão fazer o quê? Se desenvolver, vão crescer, vão se reproduzir. Aí vai virar uma festa dentro do intestino, tá? Baixo consumo de polifenóis, que basicamente presente em frutas, verduras, legumes, folhosos, que são pré-bióticos, né, para o nosso intestino, melhora a imunidade. Então, se você não come isso ou está comendo de menos, você não vai ter a proteção, tá? E o que eu falei ali, frutas secas, oleaginosas, comida pronta, que você vai deixar em geladeira por muito tempo, aditivos químicos também, que a gente consome, né, através de produtos altamente processados, né, vão predispor ao aparecimento da síndrome fúngica. Já falei das medicações também, né, para vocês, e também alergia alimentar, tá? Aí vocês perguntam, como a alergia alimentar tardia pode promover uma proliferação fúngica? Esse slide aqui ele é super importante, preciso que vocês entendam ele, anotem, para depois vocês retomarem ali nas anotações, tá? O que acontece? A alergia alimentar, gente, elas enfraquecem as nossas defesas, elas enfraquecem o nosso sistema imunológico. Vai provocar uma carência de nutrientes, porque você vai ter uma má absorção, vai alterar a permeabilidade intestinal, o seu intestino ele vai ficar mais hiperpermeável. O que vai acontecer? Vai passar macromoléculas que não passariam no intestino mais uma permeabilidade boa, então vai acabar passando para a circulação, vai produzir os seus fungos, eles vão se alimentar, tá, dessas macromoléculas, e os fungos vão também produzir, tanto fungos como bactérias ruins, produzem substâncias tóxicas ali também, tá? Então, quanto mais fungos você tem se alimentando daquilo, também mais carga tóxica você vai ter no seu corpo, tá? Então, as macromoléculas proteicas podem desencadear reações alérgicas, também porque elas vão ser alimentos dos fungos, né? Os fungos eles vão fermentar isso, ajudando nessa proliferação. E olha que muito interessante, tá? Essas macromoléculas, gente, elas podem formar compostos, tá? Que são opioides, que ocupam os receptores das nossas próprias endorfinas naturais. E com isso, elas modificam muito o comportamento das pessoas. Então, pessoas que têm síndrome fúngica, geralmente o que acontece? Elas tendem a ter mais agitação, euforia, prazer num primeiro momento, principalmente comendo aquele alimento que ela tem uma alergia ali, ou até uma certa intolerância. E posteriormente vai causar uma letargia, depressão, ansiedade, tristeza. Então, essa ocupação, tá, dessas macromoléculas ali nos nossos receptores naturais de endorfina, leva muitas vezes ao vício daqueles alimentos causadores de dor, que vai favorecer a fermentação de fungos. Eu coloquei essa figura, um círculo vicioso que acontece. Então, quando a gente diz para a pessoa, olha, você vai ter que parar de comer amendoim, vai ter que... Mas justo isso, eu como todo dia, eu amo.
Geralmente são alimentos que a gente gosta bastante ou que a gente vem consumindo com uma certa frequência, ou todo dia, né? E aí pode ser também uma das causas, tá? Da disbiose com prevalência fúngica, tá bom? Isso tem que tomar muito cuidado. Então a gente vê aqui, ó, a junção do hospedeiro, meio ambiente, do fungo, tá? O processo infeccioso não é decorrente diretamente da virulência do fungo, mas sim do comprometimento do hospedeiro e sua interação com o meio ambiente. Então, como eu falei, todo mundo tem fungo, bactérias ruins no intestino, tem verme, todo mundo tem. Só que ele tem que estar em equilíbrio, ele tem que estar em simbiose. Se você desequilibra seu corpo, sistema imunológico de alguma maneira, pode até ser por uma infecção que não tem nada a ver. Você pegou um Covid, você mexeu com todo o sistema imunológico, tomou muita medicação, internou, então, pior ainda, você pode ter depois uma desbiose com síndrome fúngica, tá? Então, a gente tem que cuidar muito bem do nosso organismo, porque a gente está à mercê de tudo isso daqui também, tá? A candidíase é interessante, né? A cândida é o quarto patógeno presente em infecções hospitalares, né? A candidíase oral, para vocês terem uma ideia, 90% de pacientes com AIDS, a candidíase vaginal acomete 75% das mulheres em idade fértil, né? Então, provavelmente aqui, se a pessoa não tem, se a mulher não teve candidíase vaginal, ela conhece alguém bem próximo que teve ou que luta contra isso durante muitos anos, fica naquele ciclo vicioso, tá? Então, ó, candidíase oral, vaginal, a candidíase mucocutânea, o famoso sapinho, né? Hoje a gente sabe que a proliferação fúngica intestinal, gente, ela precede todas essas aqui, tá? Então, se a pessoa tem qualquer condição dessa que eu citei, ela tem a proliferação fúngica intestinal também. Então, se a gente pega uma pessoa hoje com uma candidíase oral, vaginal, com unha que é muito difícil de tratar, eu tenho esse fungo aqui há anos, essa pessoa tem uma disbiose com síndrome, prevalência fúngica intestinal. A gente precisa tratar o intestino, não adianta só ficar passando coisinha na unha não, porque não vai resolver, tá? Então, a partir desses distúrbios que a síndrome fúngica causa no nosso corpo, a gente vai manifestar isso em qualquer órgão do sistema. Então, começa no intestino e começa a correr pelo corpo todo, gerando sintomas, como eu falei para vocês, físicos, mentais e emocionais. Olha que curioso, né? Então, alguns sintomas para vocês aqui do hipercrescimento fúngico. Infecções vaginais crônicas, intolerância a carboidratos e fibra na dieta, pessoas que comem fibra, comem carboidrato, só fermentam, não passam bem, falam não posso comer mais nada. Infecções crônicas dos sinos, né? Aqui, ó, pessoas com muita sinusite, rinite, sinusites fúngicas, fadiga, diarreia, hipersensibilidade alimentar, lesões de pele, onicomicoses, coceira na cabeça, ferida na cabeça, descamação, vermelhidão na virilha, gente. É um sintoma que muita gente não associa, muito comum com o hipercrescimento fúngico. E a hipoglicemia também, principalmente pessoas que já acordam com essa hipoglicemia aqui. É uma característica muito grande de hipercrescimento fúngico, tá bom? Diminuição da memória e concentração, depressão, diminuição dos reflexos, letargia, que eu já falei para vocês, apatia, aumento da irritabilidade para as pessoas com pavio curto, decréscimo da energia mental, aumento da ansiedade, reações de pânico, diminuição da acuidade sensorial, diminuição da libido, aumento de TPM, dores nas mamas, né? Rubor, náuseas, vômitos, palpitação, hipotensão, ficam atentos também a pacientes hipotensos, taquicardia, confusão mental e cefaleias, tá? E super importante. Síndrome fúngica pode levar a doenças autoimunes ou a piora de quem já tem alguma doença autoimune. Obviamente, doenças autoimunes só vão aparecer em pacientes que têm a predisposição genética para isso, mas ela pode levar. Então, uma síndrome fúngica não é brincadeira. A gente tem que tratar, tem que reverter para que a gente diminua o risco para doenças autoimunes, né? Porque a pessoa não sabe se tem um gene, se não tem, como é que faz, né? Então, a gente fica de olho ali. Por isso, já dizia Luiz Pasteur, né? O hospedeiro é mais importante do que o invasor. Como que o teu corpo tá para reagir a isso? Isso é super importante. A gente aprendeu demais isso na pandemia, né? No Covid. A gente viu quem teve maiores problemas, né? Em relação a isso. A autoinflamação é uma inflamação, né?
que ocorre com a reação, como uma reação a uma doença autoimune. Então, com uma doença autoimune, quando o nosso corpo ataca a gente mesmo, né? E a candidíase, em alguns casos, como eu falei para vocês, pode ser um gatilho para a autoimunidade e a inflamação crônica de baixo grau. Então, quem tem uma doença autoimune tem uma autoinflamação, tá? Então, isso a gente tem que trabalhar sempre. Vamos à parte de tratamento, de uma maneira bem resumida, é o que eu mais uso na prática clínica e os trabalhos mostram benefícios, tá? Primeiramente, gente, a mudança dietética, ela é imperativa. Ou seja, não adianta vocês colocarem qualquer tipo de suplementação, capsulinha, tintura, se vocês não mudarem a dieta, tá? De vocês ou dos pacientes de vocês. Limão, mexerica e laranja, gente, não tem comprovação científica, mas o que os pesquisadores mostram para a gente, pessoas da nossa prática clínica, dizem que isso piora a proliferação de fungos. Uma pessoa que está com proliferação de fungos está com uma desbiose brava. Então, limão, mexerica e laranja é sugerido que a gente retire nesse momento aí de tratamento. Ou seja, aquele shot que vai limão de manhã já não é tão interessante. Lembrando que alimentos fermentados também, falei do kombucha, o próprio vinagre pode não ser muito interessante também, tá? Lembrando, não tem dados científicos, mas eu também conheço profissionais que trabalham muito com isso e diz, dá certo. Tira no primeiro momento limão, mexerica e laranja. Então, eu estou repassando a informação para vocês, mas eu não tenho referência alguma, tá? O protocolo 7R, que são as 7 etapas que começam com a letra R, onde a gente faz essa reversão de desbiose, leaky gut, né? Então, é bem legal, tem um vídeo para vocês sobre isso. Não esquecer de corrigir, gente, a hipocloridria, caso ela esteja presente. Se vocês não corrigirem a hipocloridria, vocês não vão ter uma boa digestão ali, né, dos alimentos, inclusive a proteína, e vai sobrar, lembra, para o fungo se reproduzir. Então, hipocloridria ela tem que ser corrigida. Eu gosto muito de usar betaína, HCl, tintura de guaçatonga, alecrim, focar na mastigação, né? Estar presente ali no momento da refeição. Parece piada isso, né? Mas é verdade. A maioria das pessoas não mastigam adequadamente, não salivam, não dão aquele tempo todo, tá? Óleo de orégano e óleo de coco são bem interessantes também. A gente tem um produto no mercado que associa os dois, tá? Que chama InibF. Tem o óleo de orégano e o óleo de coco também prensado a frio, interessantíssimo também. Probióticos, né? Precedido de Biomamps, que é o probiótico inativado, também gosto bastante. Sempre trabalhar com imunomodulação, então não pode faltar vitamina D, ômega 3, a vitamina A é super importante, magnésio, complexo B e zinco. Muitas pessoas com deficiência de zinco também e de complexo B, tá? Alho e óleo de alho, só tomem cuidado com pacientes que têm essa questão aí, são hipotensos, tá? Porque pode cair mais a pressão arterial. E, obviamente, pessoas que estão fazendo o protocolo de low FODMAP não vão poder utilizar, tá? Tintura de pau d'arco, alecrim, tintura de cravo, podem fazer com esses três, são fantásticos também, são tinturas antifúngicas bem importantes, gengibre, unha de gato a gente pode utilizar também, glutamina, em alguns casos, e gosto muito do colostro lactoferrina, lembrando que é origem animal, tá? Então, são de origem bovina. Então, pessoas que realmente têm uma alergia, né, ali à proteína do leite de vaca, não vai poder utilizar, tá? Mas é fantástico o colostro de lactoferrina, que eles são antifúngicos, que o colostro ele tem lactoferrina, né? Antifúngico, aumenta IgA secretório, então ele faz uma proteção sistêmica, assim, é sensacional. Eu sou muito fã da suplementação de colostro ou da lactoferrina, não precisa usar os dois, um ou outro, tá? A gente consegue a lactoferrina também, produto acabado em farmácia de manipulação, colostro também, tá? E não são muito baratinhos, não, tá? Mas são extremamente efetivos. A quercetina, berberina, antioxidantes são bem-vindos no tratamento também, porque quando a gente vai fazendo o tratamento da síndrome fúngica, o fungo ele vai morrendo, ele vai mandando muita toxina para o nosso corpo, então a gente precisa estar bem para poder mandar essa toxina embora, tá? O carvão ativado também é um ativo que eu gosto bastante, que vai ajudar a enxugar, digamos assim, essas toxinas que são produzidas por esses fungos que vão morrendo, então eles ajudam o nosso corpo a mandar embora, a eliminar. Aminoácidos sulfurados também são bem-vindos, como metionina, taurina, né? O Glinac ou Glicinac, a suplementação de glicina com N-acetilcisteína, sensacional para dar suporte ao fígado para detoxificar, também é um dos meus queridinhos, a suplementação do Glinac. Vocês não vão achar juntos, vocês vão achar glicina
e N-acetilcisteína. Aí vocês fazem essa junção, seja produtos separados, ou manda já fazer na farmácia os dois juntos, tá? Cranberry e romã ajudam a quebrar o biofilme do fungo, né? O fungo ele começa a se proteger de uma maneira que ele forma como se fosse uma capa de proteção mesmo, a gente chama de biofilme. Para quebrar esse biofilme é difícil. Por isso que é muito difícil a gente matar fungo. Por isso que a pessoa que tem, às vezes, um fungo na unha leva anos para tratar. Porque eles ficam difíceis de matar, eles vão se protegendo, eles são muito inteligentes, né? Então, a gente tem que pensar sempre em quebrar esse biofilme. Cranberry e extrato de romã, né? Que a gente fala em extrato, tá, gente? Não é você comer o cranberry e a romã que vocês vão ter o tratamento ali efetivo. Tem que ser o extrato que a gente faz em farmácia de manipulação. O butirato, que é bem legal, que inclusive eu utilizo, né, o butirato de sódio, eu compro nos Estados Unidos, e ele é muito bom também porque ele aumenta a produção de peptídeos antimicrobianos, melhora a digestão, sequestra amônia, essas toxinas que são liberadas ali pela parte fúngica, tá? Polifenóis do chá verde, o chocolate, porque tem um polifenol do cacau que é muito bom, tá? No mínimo 80% de cacau, tá? Se vocês acharem sem açúcar, melhor ainda. Se for com açúcar, de qualquer maneira, um chocolate com no mínimo 80%, 85%, 90%, vai ter pouco açúcar. E, na verdade, quando a gente faz o tratamento, gente, da síndrome fúngica, as pessoas têm muita vontade de comer doce, né? Não é à toa que elas estão também com síndrome fúngica, não é à toa. O consumo de carboidrato geralmente está um pouco acima ali também, e elas têm vontade de comer. Então, se a gente cortar tudo de uma vez, que é a indicação de muitos profissionais, a pessoa não consegue manter. Então, na minha prática clínica, eu libero uma quantidade pequena de um chocolate meio amargo, de boa qualidade, preferência orgânico, vegano, né? Com o mínimo de açúcar possível ou sem açúcar. Tá? Mas um pouquinho desse açúcar ali não vai ser isso que vai prejudicar, porque a pessoa a gente já vai trabalhar todo um cardápio para a gente diminuir carga glicêmica, carboidratos. Então, um pouquinho ali vai até fazer bem para a pessoa, ela vai ficar tranquila, falar, pô, tô conseguindo manter essa dieta. Para mim, cardápio efetivo é um cardápio que a gente consegue manter, tá? TCM, gente, eu gosto muito de usar TCM antes de dormir e nesses pacientes, porque também ajuda a melhorar a hipoglicemia que é induzida pela síndrome fúngica. Então, pessoas que geralmente têm a síndrome fúngica têm um sono mais agitado, têm pesadelo, muitas vezes acordam com taquicardia, acordam com a sensação da hipoglicemia, tontura. O TCM antes de dormir, ele pode ser bem efetivo. A gente pode associar também com o própolis antes de dormir. Além de tudo, o própolis ele é um antifúngico, ele melhora bastante a microbiota intestinal e de quebra vai ajudar a melhorar a qualidade de sono. Mas o própolis também pode ser usado de manhã ali também, tá? Um ponto especial ali ao Saccharomyces boulardii, ele é um fungo, mas ele é não patogênico, tá? E ele possui características probióticas, a gente pode formular na farmácia de manipulação, inclusive eu usei durante esse tratamento, né? Eu usei o boulardii, usei betaína, porque meu processo digestivo não estava legal também. Tive que modificar bastante a minha dieta, eu consumia bastante clara de ovo, né? Aquelas claras de ovo pasteurizadas, sempre de manhã eu faço uma panquequinha, alguma coisa, tive que dar uma diminuída. O whey eu estava tomando, troquei por uma proteína vegana também, e usei tintura de pau d'arco, alecrim, cravo, tá? Isso foi muito importante para mim também. E o S-Bullard é indicado também nas gastroenterites infecciosas agudas, nos distúrbios gastrointestinais induzidos por antibiótico terapia também. Então, assim que a pessoa terminar a antibiótico terapia, a gente já pode entrar com o S-Bullard, né? Ajuda no estímulo intestinal a secreção do IgA secretora. IgA, gente, vai sempre ser uma proteção. A gente não pode ter IgA demais, né? Quando a gente vê no exame do coprológico funcional, por exemplo, que ele já é um marcador que vai mostrar outras coisas pra gente. Mais de menos, você perdeu toda a sua proteção de mucosa. E o meu teste de metabolômica, a gente mostrou também que o meu IgA, ele já estava ali no limítrofe inferior. Então, eu falo, opa, eu preciso aumentar esse meu IgA secretório, tá? Então, usei lactoferrina, betamune, né? Então, fiz bastante coisa também. O S-Bullard também neutraliza vírus, bloqueia a aderência de patógenos à mucosa intestinal, então é bem legal, tá? E atua rapidamente, assim como ele vai ser eliminado rapidamente depois que você descontinuar o tratamento. Não é uma coisa que você vai ficar o ano inteiro, não. A gente faz ciclos, tá? E a gente pode utilizar aí por 1, 2 meses o S-Bullard, depois para e muda a estratégia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tem bastante informação, voltem, assistam de novo, façam anotações, e vocês já têm bases muito boas para poder conversar com um profissional, os profissionais que acompanham vocês, tá? Sobre isso. Isso que é a minha ideia aqui, abrir a cabeça de vocês, afinal de contas, o conhecimento liberta, e é para isso que eu vim aqui também, tá? Obrigada pelo carinho, gente, e comam algo saudável por mim. Até o próximo vídeo.